A complexidade da investigação do tráfico de pessoas é tamanha que os trabalhos da comissão foram prorrogados 8 vezes. Ao todo, foram 89 reuniões, audiências públicas com depoimento de vítimas e algumas conclusões. No Brasil, entre 2005 e 2011, foram registrados 475 casos de tráfico de pessoas e identificadas mais de 200 rotas. No mundo, há 3 milhões de vítimas do tráfico humano. 50% têm menos de 18 anos e 60% são vítimas de exploração sexual. Um negócio que movimenta mais de 30 bilhões de dólares. Os principais destinos dos traficados brasileiros são países como Estados Unidos, Espanha, Angola, França, Guiana Francesa, Itália e Índia. E o Brasil também é destino de pessoas traficadas. São trazidos para cá cidadãos da Bolívia e de Bangladesh, por exemplo. Segundo as investigações, além do induzimento ao erro das pessoas vítimas do tráfico interno e internacional, há as promessas de sucesso na carreira, como no caso de modelos e de adolescentes jogadores de futebol. A CPI estudou 40 casos. Em dezembro do ano passado, a comissão já apresentou o relatório parcial, com sugestões de mudanças na lei. Entre elas, o aumento da pena do crime de tráfico de pessoas para até 8 anos de prisão. E a gente conversa sobre esse assunto com o presidente da CPI do tráfico de pessoas, deputado Arnaldo Jordi, do PPS do Pará. Deputado, o que a gente vai esperar, o que a gente vai ver então nesse relatório que vai ser apresentado hoje de tarde? Esse relatório ele faz um diagnóstico dos casos que nós ouvimos no Brasil inteiro, de Porto Alegre a Porto Velho. Nós percorremos o Brasil ouvindo pessoas, ouvindo especialistas e principalmente depoimento das entidades e das vítimas do tráfico de pessoas. Portanto, há um diagnóstico bastante consistente. Também há uma parte de uma contribuição que nós estamos oferecendo para modernizar a legislação brasileira. São mais ou menos 25 artigos tratando alguns inéditos, suprindo uma lacuna inexistente no nosso ordenamento jurídico sobre o enfrentamento do tráfico de pessoas, mas também aperfeiçoando o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei Pelé, a Lei dos Estrangeiros, a Lei de Imigrações, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que no nosso entendimento estão sendo aperfeiçoados. O projeto de lei já está tramitando na casa. E, por fim, nós estamos, desses casos que nós analisamos, nós estamos sugerindo o indiciamento para as autoridades competentes daqueles que nós julgamos culpados pelo tráfico de pessoas, nas diversas modalidades onde nós assistimos. E também recomendações ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo de providências para se melhorar o sistema de enfrentamento do tráfico humano no Brasil. Das mudanças legislativas, o que o senhor destaca como a mais importante que pode evitar que esses casos continuem acontecendo? Tem muita coisa. Há um agravamento nas penas, porque a pena no Brasil para o tráfico de pessoas é muito branda. Não que a gente acredite que apenas o agravamento da pena vai resolver, mas, lamentavelmente, no arcabouço jurídico brasileiro e na sociedade, o crime contra o patrimônio vale muito mais do que o crime contra o bem jurídico mais importante, que é a vida humana. E nós precisamos atualizar, modernizar, contemporaneizar a nossa legislação. Então, há um aumento da penalidade no geral para o crime de tráfico de pessoas. Também há a caracterização do crime hediondo, que é um projeto de lei que não é apenas da CPI, projeto de lei que já está tramitando na casa. No ECA, por exemplo, uma criança de 12 anos hoje, 12 anos, pode sair de Belém do Pará, e pegar um avião ou um ônibus no terminal e descer em São Paulo sem autorização do pai, nem do juiz, nem da mãe, nem de nenhuma autoridade. Nós achamos isso uma vulnerabilidade muito grande, estamos ampliando essa idade para que isso possa acontecer. E um conjunto de outras medidas no sentido, por exemplo, a identificação biométrica nas maternidades, com a fotografia da mãe no colo, a criança no colo da mãe, para evitar o tráfico de crianças. Isso em alguns países tem praticamente eliminado a possibilidade do tráfico de bebês. Então, são algumas medidas que estão sendo sugeridas na nossa legislação para melhorar esse enfrentamento desse crime, dessa tragédia que se abate sobre famílias brasileiras. Deputado Arnaldo Jordi, parabéns por esses 2 anos de trabalho e boa sessão hoje à tarde, então, com a apresentação do relatório. Tá bom, muito obrigado e parabéns a todos que trabalharam nessa CPI.